Muito bem, irmãos, hoje eu gostaria de falar para vocês de algumas pessoas que na sua vida eles tiveram que abrir um espaço para Jesus entrar. Pode parecer estranho dizer isso, né? Mas uma pessoa definiu o amor tem muitas definições. Deus é amor, talvez essa é a principal. Mas às vezes as pessoas elas querem explicar o que é o amor. E uma vez eu lembro, alguém disse: olha, é quando você sai do meio e deixa o outro entrar. E ele citava alguns exemplos. Por exemplo, o próprio Deus, quando você passa a amar a Deus, você sai do centro, ele entra. Então você abre um espaço para que ele venha entrar no seu coração. Bem, isso é uma forma humana de definir, é claro. Mas ele citava um outro exemplo. Vamos dizer que uma pessoa ela se interessa por outra pessoa. Ou seja, para isso acontecer, foi preciso que um espaço daquele coração se abrisse um espaço ali dentro para que o outro pudesse entrar. Então, na verdade, quando nós nos enamoramos de alguém, é porque aquela pessoa ela já ocupa um espaço no nosso coração. E aí ela cita um terceiro exemplo, esse é o mais interessante. Imagine que espaço os pais têm que abrir no coração e dentro da própria casa quando chega uma criança, um nenê. Vai chegando, é uma coisinha de nada, mas olha o espaço que essa criança ocupa no coração do seu pai, da sua mãe. Afora que ele nem chegou ainda, ele já está ocupando espaço, porque a família já está pensando onde é que vai colocar um berço. Olha, você vai ter que tirar isso aqui do lugar para colocar um berço, vai ter que colocar aqui as roupas do nenê, vai ter que tirar um pouco das suas coisas para caber no guarda-roupa, vai ter que comprar uma cômoda nova. Ou seja, você vai abrindo espaço. Na verdade, meus irmãos, ainda que pareça estranho, é uma definição boa sobre o amor. E quando Cristo vem, quando Deus ele presenteia o mundo com Jesus, a gente estava lendo hoje em 2 Coríntios, no capítulo 9, no último versículo daquele capítulo, Paulo ele diz assim: graças a Deus pelo presente inefável, pelo seu presente inefável, pelo seu nome inefável. Ele está agradecendo a Deus porque Deus mandou um grande presente, inefável, porque não tem como explicar a beleza, a grandeza desse presente que é Jesus. Nenhum escritor sagrado ele consegue explicar a grandeza desse presente. Nem Paulo nas suas cartas, quando ele fala do amor de Cristo, a altura, a profundidade, largura, comprimento, você não dá para medir, e realmente não dá para medir. Como não dá para medir como é que é a grandeza desse amor, desse presente que Deus deu, então eles usam palavras tipo inefável, ou como o Evangelho de João diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Cristo, meus irmãos, para explicar a grandeza, ele usou a palavra tal, uma grandeza tal, ou seja, não tem jeito da gente medir. E aí Cristo vem, o presente chega. O presente chega e até nos faz lembrar aquele texto de Apocalipse, quando Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, você tem esse verbo aí, abrir. E a primeira pessoa que abre um espaço para que a presença de Cristo chegue é a própria Maria. Se você olhar aqui no capítulo 1 que nós lemos, no versículo 38, isso é uma mudança completa de vida. Um dos problemas que as pessoas não se abrem mesmo é porque vai ter uma mudança radical.
pessoa vai ouvir do Evangelho, é uma mudança radical. E aí então a pessoa escuta a palavra de Deus, o Espírito Santo, é claro, toca no coração, mas a responsabilidade humana é a mesma. Ele vai ter que confessar com a sua boca, ele vai ter que crer com o seu coração. E aí naquele momento que o anjo chega e diz: olha, você vai dar luz a uma criança, e aí fala de Jesus, do nascimento de Jesus, ela se espanta tudo. O anjo explica e depois ainda ratifica, dizendo: olha, para Deus nada é impossível, tá, Maria? E no versículo 38 ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. Então, irmãos, aqui há uma abertura do coração, mostrando que é preciso abrir a porta do coração para Jesus. Tudo começa aí. Então a primeira pessoa que abre espaço para Jesus é a sua própria mãe, que é a Maria. Porque ela poderia fazer como outros personagens da Bíblia faziam, fazer com agrado. É uma possibilidade, Ela poderia recusar, poderia tentar evitar que a criança nascesse. Não, pastor, isso jamais vai acontecer. Bom, mas aqui ela é um ser humano, como nós somos. Ela tinha lá, meus irmãos, as suas debilidades, como nós temos. Mas ela olha para aquela profecia, ela olha para aquela verdade que vem dos céus, ela olha para aquela responsabilidade que é posta sobre ela naquele momento, e ela abre um espaço no coração dela, no corpo dela, na vida dela. Eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Há um desejo enorme de Maria de receber Jesus. E olha como ela vê Jesus. É importante a gente pensar nisso também, quando ela fala de Jesus, aqui no capítulo 1, vamos aqui, versículo 46. Disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Bom, ela abre espaço para que o Salvador dela entre nela. É isso que está acontecendo. Então, a primeira pessoa que abre um espaço é a própria Maria. Mas ela não é única. Aí nós vamos encontrando outras pessoas abrindo espaços também, como no caso de José. No caso de José, meus irmãos, ele entender que ele tinha uma missão de criar uma criança, e ele não era o pai biológico, mas isso não é uma tarefa tão fácil quando você é noivo de uma pessoa, e essa pessoa, ela se diz pura, e de repente chega em você e diz que um anjo foi lá e avisou que ela estava grávida, que ela tinha concebido do Espírito Santo. Se fosse para você que contassem essa história, você é homem, e a sua noiva vem, e de repente tudo certinho, tudo marcado, e aí ela vem, ela conta uma história assim. Então, mais uma vez eu lembro que José, ele era um homem como nós somos. Seres humanos que, se tiver cortando uma carne e errar, pegar o dedo, sai sangue. E se tiver sofrimento, chora. Por isso, meus irmãos, ele tinha que, diante daquela verdade, daquela realidade, abrir um espaço dentro dele também. No caso dele, abrir um espaço na cabeça, na mente dele mesmo, para poder crer que tudo aquilo era vindo de Deus. Não foi fácil para ele, mas aí teve uma palavra que mudou o comportamento dele. Nós vimos isso um pouco na semana passada. Vamos para Mateus, no capítulo 1, quando o anjo fala das profecias e fala para ele não temer receber aquela criança, e diz o seguinte no versículo 21: ela vai dar luz a um filho, Mateus 1:21, e você vai chamar o nome dele de Jesus, tá? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí, meus irmãos, é isso que desperta o coração de um pecador. A mesma coisa que despertou o coração de Maria, ela reconheceu o seu Salvador.
Então aqui o José, ele também reconhece o menino como um salvador do seu povo. O que abre o nosso coração é esse reconhecimento. Eu preciso de um salvador, eu preciso abrir espaço para ele. Então aí, meus irmãos, ele também faz isso. Quando a profecia é revelada para José, olha, ele acorda daquele sonho no versículo 24, aí no capítulo 1, despertando do sono, José, ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, a Maria como sua mulher. Então, você nota aqui, que ele pensa, meus irmãos, em Cristo como Salvador, e ele imediatamente pensa também na missão, a missão que eu tenho diante do meu Salvador. Eu tenho uma missão. Eu acredito que, como pai, cumprir a missão de pai, de que é só cuidar, ir lá trabalhar e dar comida. Olha, eu digo para vocês, se você pensa que ser pai é só ir lá trabalhar e dar comida, então você está tratando seus filhos como se fosse um animal. E você faz isso com cachorro, você faz isso com gato. Vai lá comprar ração, dá para ele e pronto. Isso é um bom nome, É um bom nome, afinal de contas não deixou o cachorro e o gato. Então, se pai é só para isso, não, pai não é só para isso, é para dar amor. O que mais? Bom, pai é para você poder educar, ensina a criança o caminho que deve andar. Então José deu esse acompanhamento para o seu Salvador, para Cristo, uma criança ainda. Vamos lembrar, o Verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Então, se Maria abrir aqui o seu coração, o seu corpo, José, ele abre a sua mente, e tem mais uma pessoa, nesse meio, voltando lá para o livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 43, Lucas 1, fora desse casal, que é José e Maria, aí aparece essa personagem maravilhosa que é Isabel. Quando Maria ficou grávida, a Bíblia diz que ela foi para a casa da prima dela. Muita coisa traz a nossa cabeça assim, Por que ela foi para lá? Bom, eu acredito que ela estava rejeitada mesmo, rejeitada pelo noivo, a família lá, suspeito. Então foi lá para a casa da prima, e ali, meus irmãos, a prima teria que decidir se vai abrir a porta da casa ou não. Naquele tempo era um tempo difícil para uma mulher que ficava grávida, se não tivesse um marido, a situação era caótica. E aqui no capítulo 1, no versículo 43, 42, Mas aliás a gente pode ler desde o versículo 40, vamos lá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Da onde me provém isto, a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Olha só. Ela fala: da onde vem essa bênção, essa coisa maravilhosa que está acontecendo na minha vida hoje, de receber aqui na minha casa, receber a visita da mãe do meu Senhor? Veja, irmãos, olha a entrega de Isabel a Jesus, a mãe do meu Senhor, como se ressalta a pessoa de Cristo. E claro, a criança já tinha mexido lá no seu ventre. Versículo 44: Eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Então, irmãos, foi assim, tão maravilhoso, que Maria até cantou esse cântico, que nós conhecemos a partir do versículo 46. E olha só, no versículo 56 agora: E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa.
Então Isabel, ela é a primeira pessoa a abrir um espaço físico para Jesus. A primeira casa que se abre para Jesus é a casa de Isabel. Porque depois ela fica lá e ela vai voltar para sua casa. Provavelmente José foi buscar. Mas a primeira casa que realmente se abre é a de Isabel. É a de Zacarias e Isabel. Ela está dizendo no versículo 43: que coisa maravilhosa receber a mãe do meu Salvador, do meu Senhor. 3 meses ali. Então a gente pode dizer que os 3 meses do Filho de Deus, de Cristo, nosso Salvador, neste mundo, foi na casa de Isabel. Os primeiros 3 meses de vida dele. Agora, sempre que uma casa recebe a presença de Cristo, alguma coisa acontece, uma coisa maravilhosa vai acontecer. Isso deve ser um exemplo para nós, na nossa casa. Abrir a minha casa para Jesus. Deus abençoa o lar. Não tem tanta casa assim que se abriu para Jesus no seu ministério. Mas se você olhar o Novo Testamento, quando você começa a estudar, quem que abriu a porta da casa para Jesus? Você pensar, por exemplo, o Pedro abriu a porta da casa para Jesus. O que aconteceu lá? Jesus foi, tinha uma doença naquela casa, não tinha? A sogra dele não estava doente? E o que aconteceu? Deus foi lá e curou. A presença de Cristo lá trouxe o quê? Trouxe uma cura física para aquela mulher. Aquela casa lá em Caná, o casamento abriu, as portas daquela casa abriu para o Salvador. Jesus entrou lá e trouxe vinho, levou alegria para aquela casa. Então, onde Jesus Cristo entra, a casa que Jesus Cristo entra, não fica igual. Alguma coisa maravilhosa acontece, como acontece na nossa também. Olha, entrou na casa de Simão, por mais má vontade que o Simão estava ali, e Jesus ainda corrigiu ele, você vê que o perdão de Jesus foi o assunto principal. Como aquela casa, ela cresceu no conhecimento do amor de Deus, do perdão de Deus, quando Jesus ensina para o Simão: olha, quem tem muito pecado perdoado, muito ama a Deus. E aquilo foi uma lição espiritual muito grande. Aquela casa recebeu uma lição espiritual. Como a casa de Zaqueu, Jesus pode olhar para a casa e dizer: hoje veio salvação para essa casa. Então, qual casa abriu para Jesus e não foi beneficiada? E por isso a casa do Lázaro foi a casa mais abençoada que teve no Novo Testamento. Porque era uma casa que sempre estava aberta para Jesus, sempre. Na última semana que Jesus esteve nesse mundo, ele ia e voltava todo dia e ficava naquela casa. Era um prazer para ele estar na casa lá, do lado da Maria, da Marta. Um prazer enorme. A gente devia refletir sobre isso, As famílias, como é bom ter Jesus ali dentro da nossa casa. Mas pensa, você pode fazer as contas, você mesmo. Como é que era a minha casa sem Jesus? A partir do momento que Jesus Cristo entrou aqui, como é que foi? Olha, meus irmãos, mesmo nós rebeldes, mesmo desobedientes, olha que Deus faz as coisas maravilhosas que acontecem na nossa casa quando Jesus ele entra, vem trazer vida. Olha o Jairo, abriu a casa, a porta da casa dele, Jesus trouxe uma nova vida para a filha dele. Oxalá todos os pais levassem Jesus até a sua casa, as mães levassem Jesus até a casa, para ele levar uma nova vida lá para os filhos, que precisa mesmo. Então, cada casa que Jesus entrou, uma necessidade local, individual, ela foi suprida. Agora, no capítulo 2 de Lucas aqui, quando Jesus nasceu, aconteceu um fato interessante com os pastores, Eles também tiveram que abrir um espaço, e o espaço que eles abriram é um tempo do trabalho deles. De manhã eu estava falando
Um outro escritor estava nos informando o seguinte: é o C.S. Lewis, né? Muito famoso. Para ele, o Natal é muito enfado. Ele fala: o Natal é um enfado, né? Porque as pessoas ficam desesperadas por causa de roupa, por causa de sapato, por causa de festa, e porque vai receber, vai ter que viajar, vai ter que fazer isso e aquilo. As lojas, as pessoas que trabalham nas lojas, eles é um enfado, é um cansaço, né? É verdade. Ele falou a verdade. Chega no dia de Natal, ninguém tem ânimo, ninguém tem ânimo para festejar o recém-nascido, né? Ninguém tem ânimo para Jesus, a gente já chega quebrado, ninguém tem força para cantar, né? E não é uma verdade isso aí? Exagerou, o Luiz, ele exagerou por falar? Não exagerou não. Meus irmãos, da véspera para o Natal, olha aí, eu digo por mim lá, minha redondeza, né? É puro enfado, né? E aí, que ânimo a gente tem, né? Para vir aqui e louvar a Deus e cantar e tal. As pessoas se deixar como um parente gosta de um lado do outro e ficam. É uma realidade, né? Fala isso para as mulheres. Estão lá cozinhando, lavando prato, não sei o que, ele tem que se arrumar cabelo, pintar sangue, né? Ainda chegar, não é fácil. Eu estava passando aí ontem, né? Sei lá que hora que era, não era cedo não, mas também não era meia-noite. Aí eu estava passando xereta, né? Eu olhei para a casa dos outros, estava uma mulher com a pai com uma bandeja na mão, assim, sabe? Com um salto, com uma saiona, sabe? Assim, mas com uma touca na cabeça, né? Falei, será que ela colocou um bote, será que ela colocou alguma coisa, né? Correndo assim para a mesa, né? Aquela coisa assim, não deu tempo. Não deu tempo. Vai dizer que deu tempo? Né? A visita está chegando, mas a visita quando chegar, ela vai passar aquela touca lá. Imaginei. Mas com aquela touca não tem decência. Né? É motivo de muito riso. Enfado. Por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, o nosso trabalho ele é tão enfadonho que ele toma todo o nosso tempo que devia ser dado a Jesus. Eu acho que é muito importante esse momento do nascimento de Jesus, que os anjos eles estavam a trabalho. Olha aqui, os anjos também, né? Mas os pastores, perdão, capítulo 2 e versículo 8 do livro de Lucas. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, ou seja, eles estavam trabalhando, tá? E durante as vigílias da noite o seu rebanho. Aí veio o anjo do Senhor sobre eles, a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram um grande temor. O anjo disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Bom, os anjos aparecem, cantam glória, glória a Deus nas alturas, né? E no versículo 15, quando os anjos se ausentam, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente. Então, eles abrem um espaço no tempo de trabalho deles, eles abrem um espaço naquela fadiga, naquele cansaço, e dizem: vamos ver Jesus. Olha, não é uma tarefa fácil, não. Quantos são aqueles que nunca têm tempo para Cristo? E é uma das desculpas, irmãos, que as pessoas não tem tempo, não tem. Eu tenho que ter minhas juntas de boi, estou casando, veja só, né? Comprei um campo, não vi ainda. Você comprou e não viu, que coisa. Pois é. Tempo para tudo, menos para Deus. Um espaço que pode ser aberto ali. Então, meus irmãos, eles abriram esse espaço, né?
e adoraram Jesus. É muito bonito ler essa parte, quando eles vão e eles adoram a Cristo. Olha lá, versículo 20: voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Ou seja, valeu a pena, aquele momento que eles deram. Claro que valeu a pena. Imagine que eles, assim como o primeiro casal, o José e a Maria, praticamente os únicos, irmãos, de ir lá e ver Jesus numa manjedoura. A manjedoura, naquela manjedoura, como nós já falamos, tinha uma coisa que era maior que o mundo inteiro, que o universo inteiro, que criou o universo todo, que é Jesus, ali dentro da manjedoura. Aquela criança, ela era mais importante que o cosmos, a coisa mais importante. E eles, por abrir aquele espaço, eles tiveram o privilégio de participar daquele momento. Não é à toa que o versículo 20 fala que eles não apenas glorificaram, mas eles louvaram a Deus. Então é para dar louvor mesmo, E aí, meus irmãos, esses praticamente últimos elementos do nascimento de Jesus, como nós falamos dos Marcos, no capítulo 2, lá do livro de Mateus, eles, depois de verem aquela estrela no Oriente, vindo de longe, cansados também, não tiveram muita ajuda do rei, mas descobriram que Jesus ia nascer em Belém. E quando eles foram para Belém, no capítulo 2, versículo 9, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. É uma abertura diferente aqui, Maria abre seu coração, o José abre a sua mente, a Isabel abre a sua casa, os pastores abrem um tempo na hora do trabalho, e os magos aqui, eles abrem o bolso, abrem as mãos, eles dão um dom, um presente aqui, e foi muito útil para o ministério do Pai de Jesus para o próprio Jesus, porque ele teve que fugir do Egito, ficar um tempo lá, depois voltar. Isso custa dinheiro, não é barato. Então deram ouro, incenso, mirra, mas os valores estão ali, Então, meus irmãos, eles foram generosos, e o Natal lembra isso, essa generosidade com Deus, com os homens, abrir esses espaços. Mas não é tão simples. Abrir espaço não é uma coisa tão simples, porque as pessoas às vezes encontram espinhos, como na parábola do semeador. Eles encontram um terreno duro, às vezes eles encontram pedras, às vezes é o coração que está duro, às vezes o caminho que ele tem que percorrer nessa abertura é tão espinhoso que ele tira a mão e fala: não quero me machucar. E a pessoa fica hesitante. É preciso, meus irmãos, lembrar disso. O diabo sabe dessa necessidade de abrir espaço. E o que ele faz? Ele tenta fechar. Ele tenta fazer com que você desista dessa ideia, Você não leve até o fim isso. Se você vê dois personagens da Bíblia, como o Zaqueu ou o Bartimeu, eles tinham tudo para não dar certo, porque o Zaqueu até foi,
mas ele foi barrado. Não, você não vai ver Jesus não, né? Isso é muito ruim demais. Você não serve. Mas não quer se abrir agora para Jesus não, né? Há um impedimento. Quando ele sobe lá na árvore, fica lá, ele podia voltar para a casa dele. Quantas pessoas fazem isso? Mostrando que o diabo ele é astuto, como aconteceu com Bartimeu. Cala a boca, vá para lá, servo. Os próprios apóstolos, os discípulos, ele não tem tempo para você, rapaz. Fica gritando aí atrás: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, servo. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles mandavam ele calar, o que ele fazia? Ele gritava mais alto. Ele era um servo teimoso, berrava nele lá: agora eu vou gritar, né? E berrava para que todos pudessem ouvir. Até que Jesus Cristo olhou para ele e estendeu a mão para ele. Mas não é fácil. Uma pessoa que teve uma entrevista com Jesus e ficou paralisado, engessado, ficou assim, é o Nicodemos. Até hoje você não sabe se Nicodemos, e qual é o grau da fé de Nicodemos. Ele hesita, ele não chega e fala: Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Ele escuta Jesus falar e trava. Poderia dizer e creu, como aconteceu com a mulher samaritana, mas ele trava. Ele defende Jesus no capítulo 7, ele está com José de Arimateia lá no final, para enterrar Jesus, que é o corpo de Jesus. E aí nós acreditamos que ele entregou sua vida para Jesus. Mas onde é que está escrito? Por isso, meus irmãos, essa abertura não é uma coisa tão simples. O jovem rico, tão alegre, tão feliz. Eu não acredito que ele era mais rico que os magos, né? Mas ele estava lá, felicíssimo, né? Querendo seguir Jesus. Para onde o Senhor for, eu vou te seguir, né? Mas aí, meus irmãos, Jesus vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, reparte com os pobres. Depois você vem, você me segue. Vamos ver onde é que está o seu coração. Coisa que Jesus nunca tinha pedido para ninguém, pediu para ele. Vamos ver qual vai ser a abertura. A Bíblia diz que ele se retirou triste, mostrando para nós, irmãos, que não é tão simples assim. E o diabo, ele trabalha, sabe, ele faz pressão psicológica, ele fecha mãos, ele tenta desanimar as pessoas. E vamos para essa última aqui, Mateus capítulo 21, e versículo 11. É 10 e 11. E entrando ele em Jerusalém, e que entrada? Ele entra no seu burrinho, as pessoas jogam palmas e mantos, palmas e mantos, todo mundo. Que festa! Todo mundo gritando, glória a Deus. Olha lá, Hosana, versículo 9, ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas. Isso é chamado a entrada triunfal, quando o rei volta de uma batalha, de uma guerra, vitorioso, aí entra dentro da cidade, passa pela porta da cidade, e todos estão esperando, sabe? Uma coisa muito parecida quando a noiva sai lá da porta da igreja e o pessoal já está com pó de arroz, já está com um monte de coisa para jogar na cabeça dela. E lá estava Jesus, meus irmãos,
entrando, olha, estão se abrindo, há uma abertura. É verdade, né? Não é mentira. Vamos no versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, então Jerusalém se abre, né? Toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Quem é? Quem? Olha como a multidão é, né? Como o povo é Maria, vai com as outras. Estavam falando lá, não sabia ninguém, mas estava falando: Hosana, né? Mas quem é esse? Bom, aí no versículo 11, a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Olha, só foi esse momento. Nós chamamos isso de a abertura falsa, um espaço aberto falsamente, né? Porque eles abriram as ruas, as roupas, os mantos, as palmas. Olha, naquele fervor, as pessoas estão se abrindo para que Jesus entre. E de lá ele vai direto para onde? Ele vai direto para o templo. O que ele faz no templo? Ele expulsa os cambistas. Pronto, já arrumou confusão com um monte de gente. Aí nos outros dias não foi diferente, até que chegasse naquela sexta-feira, onde ele é levado, onde ele é julgado, onde ele é condenado, onde ele é morto, onde ele é crucificado. Quereis que solte este ou Barrabás? E todo mundo gritava o nome de Barrabás. Então, não é tão simples assim. Eu lembro a Maria, meus irmãos, ela abre o coração, ela abre o corpo dela. Não que os outros não tivessem feito isso, mas olha os tipos de abertura. Nós devemos abrir espaço no nosso coração, ele deve reinar no nosso coração, na nossa vida, no nosso corpo. No nosso corpo, ele deve crescer nos membros do nosso corpo, ele deve entrar e reinar na nossa mente, que é tão perturbada pelo inimigo, pelo diabo, Satanás. E ele tenta invadir todas as áreas do nosso pensamento o tempo todo. No crente, principalmente pelo sangue. Abrir a nossa casa para que ele reine mesmo, para que ele tome conta ali, né? Traga as bênçãos espirituais que estão nele sempre. No nosso ambiente de trabalho, tomar aquele tempo do testemunho, do exemplo, fazer uma diferença mesmo ali, de louvar, de glorificar Deus onde nós estamos, e também a nossa generosidade. Então, na verdade, cada um deles tem alguma coisa para nos ensinar, e quando nós pegamos o todo ali, né, juntamos todos esses que de alguma forma eles abriram espaço para Jesus, a gente deveria copiar todos eles. Vem, Senhor Jesus. A gente canta, né? Maranata, vem, Senhor Jesus. Tem um salmo, é o Salmo 24. Olha lá. Vamos terminar ali. Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Levantai-vos, ó portas. Levantai-vos, ó entradas eternas. Há quem diga que isso aqui é um pós-ressurreição, quando Jesus ele fica um tempo aqui nesse mundo, depois ele volta para a sua glória. Até pode ser. Mas esse é um momento, meus irmãos, para nós também. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é?
Este Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Então, se a porta se levanta, o Rei da Glória, ele entra. Agora, é claro que isso é uma alusão às portas das cidades antigas. E a gente pensa que abria de assim, na verdade as portas, na maioria, abria de cima para baixo, né? Não, de baixo para cima, assim, vai, sobe. Nem os filmes do Robin Hood, né? A pessoa vai lá naquela novela, sempre o Robin Hood vai escapar, né? Ele vai quase fechar que vai sair para dentro, né? Nem sei porque a gente assiste, sabe que ele vai sair mesmo, né? Mas a gente assiste, e aquela porta levanta, aquela porta baixa. Levantai-vos, ó portas, e entrará o Rei da Glória. A verdade é que esse Rei da Glória, ele quer entrar. Ele quer entrar no nosso coração, na nossa mente, na nossa casa, em todo momento da nossa vida. A gente tem que realmente fazer esse tipo de abertura. Às vezes a gente fecha a porta. Quando nós deixamos de orar, nós fechamos porta. Não tem tempo para orar. Você está fechando porta. Sabia? Quando você trabalha tanto que você não tem tempo para Deus, você está fechando porta. Quando a única coisa que tem na sua casa são livros, móveis e só isso, e a presença de Cristo fica ofuscada, então você está fechando porta. É assim, abrindo espaços para Jesus. Amém?